A Europa está recuando e a pressão sobre Kiev cresce a cada dia. França e Reino Unido, antes dispostos a enviar tropas para a Ucrânia, agora hesitam, e não é por acaso. O medo de uma escalada descontrolada do conflito faz com que Londres e Paris reconsiderem seus planos. Antes falava-se em posicionar soldados britânicos e europeus em cidades ucranianas, portos e até usinas nucleares, como uma força de paz após um possível acordo. Mas o vento mudou. Agora, a aposta parece ser no rearmamento das forças armadas ucranianas, não em botas no solo. Ainda assim, alguns militares podem acabar na Ucrânia, mas longe da linha de frente. Afinal, estar próximo de uma zona de congelamento do conflito é arriscado demais, e as forças ocidentais não estão preparadas para assumir esse papel. O que está em jogo é uma nova estratégia. Instrutores britânicos e franceses serão enviados para o oeste da Ucrânia, cumprindo promessas feitas anteriormente. Mas não espere vê-los protegendo infraestruturas críticas ou apoiando tropas ucranianas na linha de frente. Sua missão será limitada, com aeronaves garantindo cobertura aérea para eventuais contingentes no terreno. E há outro ator crucial nessa equação, a Turquia. Ankara provavelmente terá um papel fundamental no fornecimento de armas, enquanto Estados Unidos e Europa seguem abastecendo Kiev para mantê-la em posição de força, caso Moscou decida romper qualquer acordo. Nada está definido, e o Ministério da Defesa britânico deixa claro: Londres não descarta totalmente o envio de tropas, em alguma medida. Mas por enquanto o foco é outro. Britânicos e franceses trabalham nos bastidores para convencer Donald Trump a se encontrar com Volodymyr Zelensky já neste sábado, após as exéquias do Papa. Seria o primeiro encontro entre os dois desde o escândalo que abalou a relação. Enquanto isso, na Rússia, as declarações de Trump são recebidas com entusiasmo. O Kremlin vê alinhamento total entre suas posições e as do ex-presidente americano, especialmente quando ele questiona por que a Ucrânia não resistiu à anexação da Crimeia há 11 anos, um território que, segundo ele, será difícil de recuperar. E é justamente sobre a Crimeia que os Estados Unidos parecem dispostos a forçar uma negociação. Nos últimos dias, a imprensa ocidental tem noticiado que Washington estaria disposto a reconhecer a península como parte da Rússia, desde que Moscou faça concessões. Mas o Kremlin evita confirmar detalhes. Não comentamos especulações sobre planos hipotéticos, dizem as autoridades russas, embora deixem claro que trabalham por uma solução diplomática. Enquanto isso, em Kiev, a reação é de cautela. Ninguém admite publicamente a possibilidade de ceder territórios, mas há quem acredite que pressões externas possam levar o país a aceitar um acordo desfavorável. Afinal, como dizem analistas ucranianos, trata-se de um jogo de sondagem de limites. Mas até onde os Estados Unidos estariam dispostos a ir? Especialistas são categóricos: Washington jamais reconheceria oficialmente a Crimeia como russa. Seria um erro colossal, com consequências imprevisíveis e graves para os próprios Estados Unidos, afirmam. O máximo que poderiam fazer seria pressionar Kiev a aceitar o fato consumado, mas nunca assumir essa posição abertamente. E a Ucrânia, por sua vez, não cederá. Nunca reconheceremos a anexação da Crimeia, garantem autoridades ucranianas. Portanto, se depender de Kiev, o assunto está encerrado. A população ucraniana, aliás, apoia essa postura. Segundo pesquisas realizadas em 2023 por institutos locais, a maioria dos cidadãos defende a retomada de todos os territórios, incluindo a Crimeia. Quando questionado sobre como isso deveria acontecer, 2 cenários foram apresentados. O primeiro, uma solução diplomática para recuperar todas as áreas ocupadas, exceto a península. O segundo, uma ofensiva militar para retomar a Crimeia, mesmo com o risco de redução do apoio ocidental e prolongamento da guerra. Surpreendentemente, 64% dos entrevistados optaram pelo segundo caminho. Apenas 24% preferiram a via diplomática. Zelensky já havia sinalizado que tentaria recuperar a Crimeia por meios pacíficos, mas as exigências de Washington mudaram o jogo. Os Estados Unidos agora impõem condições duras a Moscou. A Rússia teria que reconhecer o direito da Ucrânia de manter uma força militar robusta, algo que vai contra o objetivo inicial do Kremlin de desmilitarizar o país. Além disso, Washington exige a devolução da usina nuclear de Zaporizhia, a garantia de livre navegação no Mar Negro e a retirada das tropas russas de parte da região de Kharkiv. Trump, em declarações recentes, deixou claro que Kiev também terá que fazer concessões territoriais. Mas quais concessões a Rússia já fez? Para alguns, o simples fato de não ter conquistado toda a Ucrânia já é uma vitória para o Ocidente. Eles não tomaram o país inteiro. Isso por si só
É uma concessão significativa, argumentam analistas. Ainda assim, a pergunta persiste: a Ucrânia deveria ceder mais territórios? A resposta depende de quais áreas estão em jogo. Já perdemos muito. Faremos tudo para ajudar, mas a verdade é que parte do território já foi tomada, reconhecem fontes ocidentais. E quando se fala em Crimeia, a memória é dolorosa. Isso aconteceu há 11 anos, sem um único tiro. Não tive nada a ver com aquilo, disse Trump, referindo-se à anexação ocorrida durante o governo Obama. O que está claro é que o tabuleiro geopolítico se move a passos largos. Enquanto Europa e Estados Unidos tentam costurar um acordo, a Rússia observa atentamente, pronta para explorar qualquer brecha. E a Ucrânia, no meio desse fogo cruzado, precisa decidir até onde está disposta a ir para garantir sua soberania, ou se, em nome da paz, terá que abrir mão de parte de sua história. O tempo dirá se as negociações trarão uma solução duradoura ou apenas mais uma trégua frágil, enquanto o mundo assiste, à espera do próximo movimento. As batalhas não cessam, mas a resistência não se rendeu, apenas recuou. Agora, a pergunta que ecoa é: será possível reverter essa situação? A resposta, infelizmente, aponta para um caminho árduo. Basta lembrar que, às vésperas da eleição de Trump, houve um momento em que ele chegou a se dirigir diretamente a Putin, enviando um recado claro: exigia o fim dos bombardeios à Ucrânia. Horas depois, porém, mudou o tom e afirmou com uma confiança quase ingênua que Putin o havia ouvido e que os ataques cessariam. A Europa, menos crédula, não compartilha dessa certeza. E eu pergunto: Moscou realmente deseja a paz? É evidente que a Ucrânia quer paz, a Moldávia quer paz, os europeus querem paz, mas os fatos revelam uma verdade incômoda: Putin só entende a linguagem da força. Para a guerra basta um lado. Para a paz, são necessários dois. E é por isso que devemos continuar apoiando a Ucrânia, garantindo que ela tenha os meios para se defender. Ontem mesmo, figuras como Trump, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, e o presidente polonês Andrzej Duda, todos aqueles com quem Zelensky se reuniu, começaram a falar em concessões e compromissos. Mas que tipo de compromisso? A realidade é que, no fim das contas, nenhuma das partes sairá dessa guerra declarando vitória absoluta. Cada lado terá que ceder em algo. A Ucrânia, inevitavelmente, também. Até que ponto? Ainda é cedo para dizer. O que sabemos é que estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, e ao alcance de nossos parceiros, exceto aquilo que viola nossa Constituição. E isso é compreensível. Afinal, lutar pela independência, pela soberania e pela integridade territorial não é uma questão de política externa, é uma questão de sobrevivência. Nossa posição é clara, direta e transparente. Enquanto isso, Moscou insiste na narrativa de que Zelensky é intransigente, incapaz de negociar. O Ministério das Relações Exteriores russo, em sua tradicional arrogância, chegou ao ponto de diagnosticar autoridades ucranianas, como se a guerra fosse um problema psiquiátrico e não uma invasão brutal. Zelensky, por sua vez, deixou claro que não aceitará qualquer acordo que não reconheça a ilegalidade da anexação da Crimeia, uma posição que, para muitos, soa como inflexibilidade. Ele exigiu negociações, sim, mas apenas para o cessar-fogo, e nos termos que a Ucrânia definir. Moscou, porém, interpreta essa postura como uma demonstração de incapacidade de diálogo, de irresponsabilidade, de um desejo de prolongar o conflito até o último ucraniano. A pergunta que fica é: até onde Putin e Zelensky estão dispostos a ceder? As concessões exigidas de ambos os lados são proporcionais, ou um deles será forçado a pagar um preço muito maior? Enquanto o mundo debate essas questões, um novo barril de pólvora ameaça explodir: a escalada entre Índia e Paquistão. As tensões entre as duas potências nucleares atingiram um ponto crítico após um atentado terrorista no estado de Jammu e Caxemira, que deixou 26 mortos, incluindo turistas e um cidadão estrangeiro. A Índia não hesitou em apontar o dedo para o Paquistão, acusando-o de apoiar os grupos responsáveis pelo ataque. A resposta foi imediata e contundente. Nova Delhi expulsou todos os cidadãos paquistaneses do país, incluindo aqueles que entraram sob o regime de isenção de visto, dando-lhes apenas 48 horas para deixar o território. Além disso, retirou seu embaixador de Islamabad e ameaçou com ações militares transfronteiriças. Mas as medidas não pararam por aí. A Índia fechou suas fronteiras, suspendeu o comércio bilateral e, em um movimento sem precedentes nos últimos 65 anos, rompeu o Tratado das Águas do Indo, um acordo vital que garante o fornecimento de recursos hídricos ao Paquistão. Todos os 4 principais canais que controlam o fluxo das águas foram fechados, uma decisão que Islamabad classificou como uma guerra hídrica.
O Paquistão, por sua vez, nega qualquer envolvimento no atentado, acusando a Índia de usar a crise para desviar a atenção de seus próprios problemas de segurança em Caxemira. Em resposta, colocou suas forças armadas em alerta máximo, fechou seu espaço aéreo para aeronaves indianas e advertiu que qualquer tentativa de redirecionar as águas do Indo será considerada um ato de guerra, prometendo uma resposta com todo o espectro de seu poder nacional. O mundo assiste em suspense, enquanto duas nações com arsenais nucleares trocam ameaças cada vez mais perigosas. Será que a diplomacia ainda tem espaço nesse jogo de xadrez mortal? Ou estamos à beira de um conflito que poderia redefinir o equilíbrio global? As próximas horas serão decisivas, e o que acontecer nas fronteiras da Ásia pode ter repercussões tão profundas quanto o que ocorre nas estepes da Ucrânia.